Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, abençoe sua casa, sua família. Quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã. Muitos dias já que eu não gravo um vídeo, mas Deus me inspirou para estar falando hoje, nessa manhã. E é bom a gente estar sempre atento que Deus manda a gente fazer ou não. Então, quero deixar essa meditação para a nossa vida nessa manhã. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e o 24. 20 em diante, que diz assim: não rogo somente por estes, né? Jesus estava ali com os discípulos, né, orando. Jesus fala: não rogo somente por estes, os discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, e neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então essa passagem, ela tem falado assim, muito ao meu coração durante essa semana e eu queria compartilhar isso com vocês hoje nesse vídeo. Vai ser um vídeo breve. No capítulo 17, no versículo 20, Jesus ele está ali na oração com os discípulos. E no 18 que a gente vai ver que Jesus vai estar no Getsemane, onde foi praticamente a última oração de Jesus, né? Onde ele suou o sangue, a gente conhece a história toda. E aqui Jesus ele está ali orando com os discípulos e ele falando para Deus, né? Estou orando por este, né? Não rogo somente por este. Jesus estava intercedendo pelos discípulos e fala com o Pai: não rogo somente por este, mas por aqueles que vierem, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus já estava orando por mim, orando por você. Jesus já estava orando até pessoas que, enquanto Jesus não voltar, essa oração de Jesus ela está fazendo efeito. Então, para mim, para você que reconhece que Jesus ele é único, Senhor e Salvador, somente por Ele nós temos a vida eterna, para nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador e seguimos Ele, seguimos a palavra de Deus, por nós Jesus orou. E também por aqueles ainda que não conhecem Jesus, que através da palavra de Deus, através de nós, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, muitos ainda irão crer. Então, Jesus ele já estava orando há anos e anos à frente. E a gente não sabe quando Jesus vai voltar, se esse ano, se o ano que vem, se daqui 100 anos, 1000 anos, não sei. Mas a oração de Jesus ela tem feito efeito até ele voltar. E quando ele voltar, essa oração será cumprida. Aqueles que creem em Jesus, né? Aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, como ele próprio diz, né? Que somente ele pode salvar, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala: se nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador e crer no nosso coração que Ele morreu pelos nossos pecados e Ele é Filho de Deus, nós seremos salvos. E essa palavra falou muito isso. Fala, né, pra gente que Jesus ele estava orando para nós, pelos discípulos, e para nós que iríamos crer. E aqui Jesus fala, ó, que lá no versículo 20, que a vontade de Jesus, né, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então Jesus ele quer que aonde ele esteja, nós estejamos com ele também. Viver o que Jesus vive, ver o que Jesus vê, sentir o que Jesus sente, para que vejam a minha glória que me conferiste.
Então Jesus ele quer que nós vejamos a glória dele. E quando nós falamos de ver a glória de Deus, às vezes a gente imagina que vai ser igual o João, né? Que foi arrebatado do Espírito e foi até os céus, né? E ali ele escreveu o Apocalipse. Mas talvez a glória de Cristo pode ser em coisas simples. Talvez pode ser no seu trabalho, talvez pode ser no nosso dia a dia, pode ser talvez na faculdade, pode ser em casa. A glória de Cristo que Ele quer que nós vejamos é isso. Nós percebemos que Cristo ele está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os ambientes. Isso é ver a glória de Cristo. Quando a gente imagina ver a glória de Cristo, talvez a gente imagine que é algo sobrenatural. Mas Deus ele age também no natural, Deus age no simples. Talvez Deus está agindo hoje na nossa vida e muitas vezes nós não estamos percebendo por quê. Tanta correria, tanta distração do nosso dia impedem de nós perceber a presença de Jesus Cristo, talvez em coisas simples da nossa vida, no nosso cotidiano. Então, é essa palavra que eu deixo para você nessa manhã, que nós possamos crer nessa palavra, crer que Jesus ele orou por nós, ele tem olhado por nós, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele está aí para nos ajudar. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, que o Senhor Jesus continue te abençoando nesse dia, no nome dele, no nome de Jesus Cristo. Tá? Deus abençoe, um abraço e até o próximo.